E aquelas coisas de regressão, Certo. isso é hipnose? Pois é, essa é a coisa Porque é interessante. uma coisa assim, é uma coisa, sei lá, vou te dar a minha opinião, tá? É Sim. uma coisa meio que eu truco às vezes, assim. Será que regressão existe isso? Será que até que ponto a pessoa não tá sugestionada a acreditar que ela, sabe, viveu aquela regressão, que ela viu aquelas coisas? Como é que é isso? Pois é. É real. É. Baseado nessa definição que você deu. É real. O ponto da regressão é o seguinte, vamos lá. A ideia de voltar no passado para resolver um trauma existe em várias terapias. Aham, Então, por exemplo, você pega estresse pós-traumático, a pessoa teve um trauma de guerra ou de abuso na infância aham. e traz essa carga emocional até hoje, esse problema emocional até hoje. E vai ser convidada a revisitar aqueles momentos para aliviar desse problema. Ou seja, se eu pensar de forma ampla, toda terapia que envolve revisitação seria regressão. Seria regressão. Agora, quando você fala de regressão, você está pensando na ideia de regressão que quem trouxe foi Freud. O que o Freud pensava? Você tem um sintoma hoje, isso é porque tem um trauma do seu passado que você não sabe qual é. Aham. A gente tem que descobrir e investigar. É a chamada Certo. regressão investigativa. Essa regressão investigativa, ela é muito associada com a hipnose. É muito associada com a hipnose por quê? Porque Freud fazia ela com hipnose. Ah, é? Bom, isso é o primeiro ponto, então. É entender que a gente tem várias terapias que envolvem revisitar. Aham. Só que aquilo que a gente chama de regressão, que você está pensando, de voltar no tempo, ou até mesmo vidas passadas, É, não. Isso aí é outra. Aí já é mais, enfim. sei lá. É, Enfim, tudo isso vai envolver, claro que vidas passadas envolve muito mais crença, né? é. Mas de toda forma, pode ser categorizado como terapia de regressão investigativa. Eu quero descobrir algo que está escondido, algo que está afastado, que eu não sei o que é. Mas existe uma chance, por exemplo, da pessoa estar ali naquela situação e ela regredir a uma situação que às vezes nem aconteceu. E Tem aí? uma chance altíssima. Inclusive, um dos motivos pelos quais Freud abandonou a regressão foi esse. Ah, é? Tem um filme bem Legal. legal chamado Freud Além da Alma, que mostra ele trabalhando com regressão. E Aham. ele começou a perceber que tinha memória falsa na julgada. Entendi. Então, primeiro ponto, tem memória falsa. E detalhe, uma verdade inconveniente, todas nossas memórias são falsas. Em que sentido? Toda vez que você quer lembrar de algo, você repete. Só que toda vez que você repete, você reescreve. Sim, total. Então nossas Faz muito memórias sentido. É. estão reescritos. Mesmo aquilo que a gente tem certeza, a gente viveu no Tanto é que a colégio gente junto. exagera em algumas histórias. E... Não, por exemplo, é comum, por exemplo, sei lá, irmãos. Aquela vez que a gente estava em Cabo Frio, que aconteceu tal coisa. Não estava em Cabo Frio, não, a gente estava em Guarapari. Estava em outro lugar. Porque as nossas memórias vão sendo fragmentos que vão sendo reconstruídos. Então, Sim. a memória falsa, ela existe o tempo todo e não precisa nem de hipnose para ter. E essas Legal. técnicas de terapia de hipnose regressiva podem dar muitos resultados? Podem sim. Mas tem contraindicações. E a primeira contraindicação é memória falsa. A segunda contraindicação é poder piorar o sintoma. Porque se a técnica não for utilizada adequadamente, em vez da pessoa aliviar o sintoma, ela vai estar tipo fazendo uma academia de ginástica, Realimentando aquilo vai ali. sendo retraumatizante. É você imaginar, por exemplo, o cara teve um trauma de guerra por ver o amigo dele lá, o irmão dele, morrer na guerra. Aí vai revisitar isso, só que revisita de uma forma tão ruim Que vai ver de novo, vai que sofrer de novo. fica sofrendo e fica pior do que estava antes. Então, muita gente acha que hipnose e regressão são sinônimos por conta do Freud, que foi um dos primeiros a trabalhar com hipnose no contexto clínico. Só que é bom ressaltar que essa prática de regressão tem contraindicações. Agora, um detalhe que eu acho que é uma dúvida que surge é o seguinte. Tá, mas se Freud abandonou, por que a gente vai usar hoje? É porque o jeito que a gente usa hoje não tem nada a ver com o de Freud. Então, por exemplo, quando eu uso hipnose para alguém, por exemplo, poder imaginar que está no avião agora, não tem nada a ver com eu voltar no trauma dele e voltar no tempo. Não tem nada a ver. Entendi. São práticas que são totalmente diferentes. Então, a prática hoje da hipnose nas terapias comportamentais não tem nada a ver com aquilo que Freud fazia.